Graças a Deus. Curva a sua cabeça. Peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele ministre ao nosso coração a sua palavra, nos dê direcionamento, nos dê sabedoria, que a palavra do Senhor venha de encontro às nossas necessidades, tudo aquilo que nós estamos precisando ouvir nesta noite. Senhor, abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento. Senhor, ministra, Senhor, a cada coração. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, no versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Amém? Podeis tomar assento. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. A palavra de Davi, ele disse que era necessário falar todos os dias. Digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Diga continuamente. Nós precisamos trazer e buscar o milagre para a nossa vida. O milagre, ele precisa de uma atmosfera receptora. Ele precisa de um lugar que esteja buscando e desejando. Davi estava passando por vários problemas. Várias pessoas estavam falando contra a vida dele. No versículo 19 ele diz: não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Ele estava no meio de uma situação de inimigos que projetavam contra a vida dele palavras contrárias. E ele então traz um ensinamento: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Ele estava nos ensinando a proclamar, a trazer as bênçãos de Deus, a prosperidade, e para que isso acontecesse, era necessário cantar e se alegrar continuamente. Então o milagre, ele precisa de um lugar, de uma atmosfera receptora, de um lugar que busca esse milagre. Jesus, ao iniciar o seu ministério, Lucas capítulo 4, muito interessante, quando Jesus, ele vai à sinagoga, ele pede ali o livro de Isaías, ele abre o livro e ele então declara, no versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E o povo que ali estava começou a olhar para Jesus. Então Jesus começa a falar sobre algo que eles deveriam fazer, algo que eles deveriam aceitar. No versículo de número 24 ele diz assim: e disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses,
de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e a nenhum deles foi purificado, senão a Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Veja que nem mesmo Jesus, ele trouxe o milagre a uma cidade, porque aquela cidade não o recebeu. Então, para que haja bênção em nossa vida, nós precisamos ser receptador da bênção. Ouvir a palavra de Deus e receber a palavra de Deus. Crer e dar crédito à palavra de Deus. Ele diz, na verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria, porque não é dado crédito àquele que está anunciando. Então Jesus traz aos seus compatriotas, que ele diz, olha, eu vim aqui trazer boas novas, eu vim trazer cura, eu vim trazer libertação, eu vim dar vista aos cegos, eu vim trazer prosperidade, eu vim trazer um diferencial para vos dar. Porém, nesta mesma passagem, nós vemos que o povo da sua aldeia não queriam, e a palavra é, encheram-se de ira. Eles encheram-se de ira. E Jesus fala de milagres. O milagre acontece em um ambiente que o busca e que o acolhe. Como é que acontece um milagre? O milagre, ele não acontece simplesmente porque alguém vai orar ou alguém vai falar. O milagre acontece porque nós ouvimos a palavra e damos crédito. O que Jesus sempre fala sobre os milagres que ele realizou? A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Então a tua fé trouxe à existência isto que está sendo falado. Então mesmo Jesus, com toda a divindade, Filho de Deus, ele não pôde fazer muitos milagres, porque não houve fé naquela sua cidade. E o povo se encheu de ira contra ele, e tentou lançá-lo do monte abaixo, porque não havia um lugar propício para o milagre. Para que o milagre aconteça, nós temos que criar um lugar propício, para que o milagre possa acontecer. A primeira coisa é fé. Receber a palavra, confiar na palavra, dar crédito na palavra, confirmar pela palavra que aquilo pode acontecer. Abra a tua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Eliseu, ele aumenta o azeite da viúva. Diz assim, uma das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte o que estiver cheia. Eliseu, ele recebe uma viúva que está agora pronto para que seus filhos sejam entregues escravos, sejam levados escravos. Ela não tem mais nada em casa, a não ser um pouco de azeite em uma vasilha. O primeiro passo que essa mulher fez,
chamou a Eliseu. Procurou o profeta e disse: olha, eu estou passando por essa necessidade. Eu estou passando por um momento terrível. E ela declara: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Então, o primeiro passo, ela chamou o profeta. Ela declarou a sua fidelidade. O meu marido, teu servo, ele temia ao Senhor. Ele buscava o Senhor. E quando o profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? Ela responde: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Todo milagre, ele precisa de uma semente. Sempre que nós vamos buscar um milagre, é necessário ter uma semente. Deus trabalha com a multiplicação. Desde o princípio, Deus dá uma ordem, segundo a espécie, segundo aquilo que você está plantando. E essa mulher não tinha nada em casa, mas ela diz: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O terceiro passo que essa mulher dá é: não desperdiçou, ela economizou. Mesmo no tempo da bonança, ela guardou algo. Mesmo no tempo agora que ela diz: olha, ela poderia chegar ao profeta e dizer: não temos mais nada, acabou tudo. Mas ela diz: ainda tem um pouco de azeite. Ainda tem um pouco de azeite. Nós devemos aprender a sempre a trabalhar com sementes. Tudo aquilo que nós vamos buscar, ou aquilo que nós queremos, nós temos que ter uma semente. Capítulo 21 de Provérbios diz assim, no versículo de número 20: tesouro desejável, o azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Nós lemos na parábola de Jesus das 5 virgens sábias, prudentes, e as 5 loucas. O que as 5 loucas fizeram? Gastaram todo o seu azeite. Desperdiçaram todo o seu azeite, toda a unção, tudo que tinha recebido, elas desperdiçaram. Então, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o insensato o devora. Então, se essa mulher, ela chega diante do profeta agora e diz: olha, não há mais nada. Por isso ele pergunta: o que eu posso fazer? O que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Alguns anos atrás, ouvi uma reportagem, e até coloquei no livro Restituição. Um repórter chega em um determinado lugar do Nordeste, havia uma seca naquela região, e aquele repórter, ao entrar naquele casebre, e ele olha as panelas e já não há quase mais nada, mas ele, olhando para uma prateleira, havia uma garrafa de feijão, e ele diz: mas e esta garrafa de feijão? Aquele sertanejo responde e diz: essa garrafa de feijão eu não posso comer, eu estou esperando a chuva e ela é semente. Quando chover, eu vou plantar e vou colher. Eu não posso comer a semente. Nós não podemos comer a semente. Aquilo que nós temos que honrar a Deus, nós temos que honrar a Deus. Tem pessoas que dizem: ah, mas não sobrou nada, eu não tenho mais nada, porque nós não estamos lançando semente. A palavra do Senhor nos ensina que Deus cuidará dos seus servos. Deus guardará os seus servos. Por isso Davi, ele diz: olha,
em tempos de crise, em tempos de luta, Davi, ele estava passando por um momento de súplica. Davi suplica para que Deus julgue os ímpios. Ele estava ali sendo difamado, os inimigos estavam perseguindo, estavam tentando tirar a sua vida, mas ele, no versículo 27, ele diz: cantem, alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Todos os dias nós temos que louvar a Deus, agradecer a Deus, saber que Deus, Ele provê todos os meios, tudo o que nós precisamos vem de Deus. Então o profeta, ele diz algo para esta mulher: olha, vá e pede emprestado de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Vá e pede. Comunicação. Como Deus vai responder às nossas orações se nós não pedimos? Como os santos vão saber das nossas necessidades se nós não pedimos? Como os nossos amigos, irmãos, vão orar juntamente conosco se nós temos um problema, se nós não pedimos? Então a comunicação é o que nós precisamos. Eliseu, ele diz para aquela mulher: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Vai e pede, não poucas. A palavra diz: a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Se nós não soubermos pedir, se nós não soubermos buscar, o Senhor não nos responde. Se buscarmos morte, teremos morte. Muitas vezes, ao invés de louvarmos a Deus, de buscarmos em Deus, nós começamos a murmurar. Essa mulher, ela poderia ficar na sua casa, esperando os seus filhos serem levados escravos. Era o que iria acontecer. Mas ela vai procurar o profeta. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Vá e pede. Jesus nos ensina na parábola da mulher viúva que ela tinha uma causa na justiça. E o Senhor ensina que ela deveria bater na porta daquele juiz todos os dias. Ela deveria incomodar aquele juiz. Assim somos nós. Se nós temos uma necessidade, nós temos que incomodar Deus na nossa oração. Senhor, responda. Senhor, fale. Senhor, muda essa situação. Então temos que olhar para aquilo que a palavra ela vem nos ensinando. No 5º passo, ele dá para esta família trabalho, unidade no trabalho. Então disse ele no versículo 4: então fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela enchia. Unidade no trabalho. Eles traziam os vasos, e ela enchia. É necessário unidade. Muitas vezes a família, ela não encontra uma saída para os seus problemas, porque estão divididos. A palavra do Senhor nos ensina: casa dividida não subsiste. A unidade nos faz prosperar. O casamento, a família, os filhos devem ir todos para o mesmo processo. Unidade,
trabalho e unidade. O profeta está ensinando essa família que eles deveriam trabalhar em unidade. Eles buscavam os vasos e ela os enchia. Abra a tua Bíblia, Provérbios, capítulo número 13, versículo 11, diz assim: a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem ajunta com o próprio trabalho a aumentará. A riqueza fácil, muitas vezes nós pensamos numa riqueza fácil. A riqueza de procedência vã, ela diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho aumentará. O que o profeta estava ensinando? Aquela família a trabalhar. É necessário trabalho. É necessário unidade no trabalho. É necessário ter um objetivo, buscar. Muitas vezes nós pensamos que o milagre é algo que vai aparecer do nada. Precisa sementes, precisa trabalho, precisa oração, precisa fé, precisa um ambiente propício. Se nós começarmos a profetizar palavras de morte, o que nós vamos receber é morte. Se começarmos a trazer palavras de falência, virá falência. Por isso, o salmista está dizendo: cantem e alegrem-se. Ah, mas ele estava vivendo um momento fácil? Não, ele estava vivendo um momento de aflição. Ele estava num momento de clamor. Ele estava vivendo um momento que havia perseguição. Quando nós começamos a ser perseguidos, o que sai da nossa boca? Lamentações, lamúria. Mas o que está ensinando o salmista? Cantem alegremente. Cantem, profetizem palavras de bênção. Cantem com alegria. Cantem palavras de vitória. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Digam continuamente: o Senhor seja engrandecido. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus cuida, Deus nos guarda, Deus nos prospera, Deus nos cura. São palavras que devem ser pronunciadas só no momento de alegria? Não, no momento de perseguição. Se você ler o Salmo 35, você vai perceber que Davi estava num momento de angústia. Haviam pessoas contra a vida dele. Versículo 7 ele diz assim: porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para a minha alma. Está dizendo de artimanhas do inimigo. O inimigo estava preparando uma cilada contra a vida dele. Mas nós pensamos: não, mas eu só vou louvar a Deus quando tudo está bem. Em todo tempo, cantem alegremente, continuamente, os que amam a justiça de Deus. Deus é justiça, então cantem. Cantem, alegrem-se, os que amam a minha justiça. E digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do teu servo. O Senhor ama quando nós vencemos um problema. O Senhor quer que nós venhamos prosperar. O que é prosperidade? É ir além da situação que nós estamos. Nós podemos ficar parados em uma situação de dor. Quantas pessoas param numa situação de dor e não saem daquilo? Porque a sua palavra só fica relatando a dor e não a fé. Não busca a esperança de sair daquela situação. Não declara a palavra de Deus. Não ama a justiça de Deus. Deus é justo, Deus faz justiça. Deus ama os que buscam, Deus ama aqueles que o louvam. Então a prosperidade, Deus ama a prosperidade dos seus servos. Quando Deus, Ele nos quer prosperando, sair de uma situação de vergonha. A viúva chega diante do profeta em uma situação de vergonha.
seu marido tinha morrido, ela não tinha como pagar os seus credores, e pela lei, os seus 2 filhos seriam levados escravos. Ela poderia parar naquela situação, aceitar aquela situação, ficar esperando o dia que o credor vinha buscar os seus filhos. Mas ela vai buscar o profeta. E ali o profeta, ele também não tinha condições financeiras. Muitas vezes nós pensamos que vamos procurar o profeta vai colocar a mão no bolso e pagar nossas dívidas. O profeta vai dar uma palavra de vitória. O profeta vai trazer de Deus uma palavra direcionada para que nós possamos vencer a situação que nós estamos enfrentando. Então, o primeiro passo que essa mulher deu, chamou o profeta, declarou a sua fidelidade, declarou quanto o seu marido era fiel a Deus, temia a Deus, buscava a Deus. E nunca desperdiçou, ela economizou, ela tinha algo para semear. E sai agora para pedir, ela vai pedir os vasos, para que possa encher aqueles vasos vazios, porque o milagre iria acontecer. O profeta não diz nada para ela, além de dizer, volta para a sua casa, porque o milagre vai acontecer. É necessário algumas coisas para que o milagre aconteça. Tenha vasos vazios, tenha fé que eles vão se encher. E ela volta para a sua casa, obedecendo cada palavra do profeta. Ela não foi pela sua própria cabeça, ela obedeceu cada palavra do profeta. Ele diz, olha, volta para a sua casa, então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela os enchia. E sucedeu que, cheia que foram as vasilhas, disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então, o azeite parou. Então, o azeite parou. Não há mais azeites. Não há mais vasilhas. Ela tem que entrar agora para o passo da administração. Muitas vezes, no tempo de pastor que eu tenho, eu vejo muitas pessoas serem prósperas. Prospera, mas não sabe administrar aquilo que ganhou. E Jesus, ele nos ensina a lidar com administração, planejamento. Muitas vezes pedimos as bênçãos a Deus, mas não pedimos sabedoria para administrar. Nós temos que pedir ao Senhor a sabedoria para administrar tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 14. No versículo de número 25 em diante diz assim, ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos, irmãs, ainda também a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar, e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo à guerra pelejar contra outro rei, e não se assenta primeiro
a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil. De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se degenerar, com o que se há de salgar. Nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então é necessário saber a provisão dada é na medida da fé e a capacidade de armazenar. Qual é a minha fé? Muitas vezes uma pessoa diz assim, a minha fé, eu quero ter um Camaro, vou comprar um Camaro, mas eu só peço para comprar o Camaro, eu não peço para pagar as despesas no Camaro. Quantas pessoas pensam apenas em ter algo? Eu preciso buscar condições para manter aquela situação. Eu vou ter uma Mercedes, mas eu preciso ter condições de manter aquela Mercedes. Então é necessário aprender o planejamento. Jesus está ensinando o seguinte: ninguém vai começar uma construção se não tiver capacidade para sair do alicerce. Mas eu tenho fé, mas eu tenho que ter condições, tenho que saber qual é o reservatório que eu tenho. Quando acabou os reservatórios, quando acabou as vasilhas, acabou o milagre. Eu tenho que buscar em Deus. A provisão é dada na medida da fé e a capacidade de armazenar. Então, disse ele, vai e vende o azeite. Ele dá agora outra diretriz para esta viúva e para a sua família. É necessário agora você ir e vender o azeite. Ela buscou o milagre, não havia mais vasilhas, então o azeite parou. No versículo de número 7 ele diz assim: então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Você e teus filhos vivei do resto. Pagar as dívidas, cumprir com as nossas obrigações. Nós temos que receber de Deus a bênção e cumprir com as nossas obrigações. Primeiramente, cumprir com as obrigações que nós temos. Pagar as dívidas. Quantas pessoas recebem bênção e se esquecem de pagar as dívidas? Pagar as dívidas. O que o profeta ensina para ela? Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Você e teus filhos agora vão aprender a negociar. Você e teus filhos vão aprender a negociar. O que o profeta está dizendo? A bênção chegou, pega o que Deus te deu e aprenda a negociar. Tem pessoas que só querem viver de milagres. O milagre chega, mas o milagre acaba. É necessário aprender a prosperar. A palavra do Senhor, ela nos ensina que nós devemos buscar em Deus sabedoria, buscar em Deus inteligência, buscar a prosperidade e aprender a continuar prosperando. Tem pessoas que pensam que todo dia acontece um milagre. O milagre é algo excepcional. É algo que acontece numa necessidade que Deus vai suprir. Mas nós temos que aprender como fazer. Jesus, ele ensinou, olha, faça as contas, vê se vai dar para fazer, vê se você tem condições de terminar. Não entre no investimento sem antes saber se vai dar certo ou não.
E ele nos ensina a continuar a negociar. Lucas capítulo 19, versículo 11 diz assim: e ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse depois: certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Jesus está ensinando nessa parábola que ele saiu, deu a um dos seus servos 10 minas. Ele diz: eu estou te dando 10 minas, negociai até que eu volte. Aquilo que Deus está te dando, o que Deus espera de você? Que você pare e fique reclamando do que está acontecendo, que você pare e fique chorando que ninguém deixa você prosperar. Ele espera que você sente e fique reclamando que as pessoas estão indo contra você, que as pessoas estão armando ciladas contra você. Não. Ele espera que aquilo que ele te deu nas tuas mãos, você seja sábio e negocie. Que você vá adiante. Se Davi, ele fosse um homem que não tivesse a unção de Deus, ele iria sentar e chorar. Capítulo 35 diz assim: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela, e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. O que ele estava pedindo? Senhor, a minha alma está precisando ouvir que o Senhor é a minha salvação. A minha alma está precisando saber que o Senhor está comigo. A minha alma, no meio desta guerra, ele está falando de uma guerra, ele está falando de lanças, ele está falando de escudo, ele está falando da rodela. Do que Davi está falando? De guerra. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida, voltem atrás. Envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Sejam como a moinha perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso, escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma. Sobrevém a destruição sem o saber, e prenda-os a rede que ocultou, caia ele nessa mesma destruição. A minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Quem livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, dispuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram saco. Humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o teu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão, ou meu amigo. Andava lamentando e muito encurvado, com quem chora por sua mãe. Mas eles com a minha adversidade se alegravam, e se congregavam, os objetos se congregavam contra mim. E eu não sabia, rasgavam-me e não cessavam. Com hipocrisia, zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto?
resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Esta é a oração de um homem que estava aflito. A viúva que estava aflita, ela vai diante do profeta. O Davi que estava aflito, ele vai diante de Deus. E Davi nos ensina, não é com palavras contrárias, é com cânticos de alegria. Como nos chegaremos ao Senhor? Simplesmente maldizendo a nossa vida? Dizendo que estão nos perseguindo, que estão se levantando contra nós? Não. Nós temos que aprender. O milagre vem. Nós estamos vivos, é um milagre. O Senhor nos concedeu mais um dia. O Senhor tem nos dado vitória. Até aqui nos ajudou o Senhor. Com tudo que o Senhor tem nos dado, nós temos que aprender a negociar. A negociar. Desde muito tempo, eu tenho aprendido que Daniel, ele viveu na Babilônia, não se contaminou, mas nunca saiu da Babilônia. Nós estamos em um mundo, um sistema maligno, e nós temos que prosperar nesse sistema maligno. Confie em Deus. Chegue-se ao Senhor. A viúva, ela busca diretrizes no profeta. O profeta deu a ela dinheiro? Não. O profeta deu diretrizes. Ela buscou o profeta com fé. Nós devemos buscar a Deus com fé. Buscar a palavra de Deus com fé. Não ficarmos parados chorando em casa. Eu tenho observado que muitas pessoas nesse tempo pararam no pior dia. Não pode parar. Buscar a Deus, falar com Deus, buscar o direcionamento de Deus. E Deus nos dará o escape. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei daquilo que Deus tem te dado. Aprenda a negociar. Nós estamos no mundo de negócios. Deus tem que nos ensinar a negociar. Você crê nessa palavra? Confie em Deus. Deus vai à tua frente. Davi, ele pedia para que Deus guardasse, desse a ele saúde, que os inimigos fossem envergonhados. Quando é que nossos inimigos são envergonhados? Quando nós não desistimos, quando nós não paramos. Quando eles esperam que nós estejamos lamentando, nós estejamos louvando a Deus. Quer deixar o inimigo desanimado, a maior arma do inimigo é te desanimar. Mas quer desanimar o inimigo? Nós temos que desanimar o nosso inimigo. A palavra do Senhor diz assim: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como é que o inimigo foge de nós? Quando ele pensa que está nos vencendo e nós começamos a glorificar a Deus. Obrigado, Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Eu sempre digo que no inferno, todos os dias, tem uma reunião, e eu sou a pauta da reunião. O diabo, aqueles que foram enviados para me derrubar, os espíritos malignos, eles voltam para o inferno dizendo para o seu chefe: não conseguimos. Todos os dias eles têm que voltar desanimado, porque todos os dias vem uma legião contra você, tentar te desanimar. Mas todos os dias, faça eles voltar para trás, desanimados. Não conseguimos. Pensamos que ele ia desanimar, pensamos que ele ia desistir, pensamos que ele ia parar, e ele começou a louvar a Deus. Quer desanimar o inimigo? Louve a Deus. Ao invés de murmurar, cante uma canção de louvor ao Senhor. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Senhor meu Pai, Senhor, como Davi nos ensina, Pai, cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente:
o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Senhor, te agradecemos, Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos guardado. Te agradecemos, Senhor, porque podemos estarmos aqui esta noite, Senhor, e louvar o teu santo nome, dizer que o Senhor é bom, dizer que o Senhor é maravilhoso, dizer que o Senhor tem nos abençoado, dizer que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado de todo mal. Senhor, somos gratos, porque o Senhor tem nos prosperado, o Senhor tem nos dado em abundância, o Senhor tem nos dado alegria, o Senhor tem nos dado a saúde, o Senhor tem dado respostas às nossas orações. Senhor, oramos, Senhor, juntamente com os nossos irmãos, Senhor, que estão aflitos, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão sem força para louvar o Senhor. Senhor, alcance eles nesse momento. Tira todo o desânimo, tira aquilo que não provém de Ti. Senhor, guarda, livra do mal. Senhor, visita a casa, Senhor, da viúva. Visita a casa do órfão. Visita a casa do necessitado. Visita a casa, Senhor, do enfermo e do desanimado. Senhor, muda essa situação agora. Que eles comecem a louvar o Teu santo nome. Que eles comecem a glorificar o Teu santo nome. Senhor, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.